Estamos entrando no seu lar com mais um programa da Missão com Famílias. Tem sido bênção, palavra, testemunhos edificantes. E hoje, um culto especial para você aqui do Templo Central, do Culto da Família. Então nós vamos ter aqui palavra, louvores. Então não saia daí. Você vai ouvir a palavra de Deus, algo ao seu coração, em nome de Jesus. Agora assista as imagens do nosso culto. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Com palmas! Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. Como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, te pertenço. Que te pertenço, você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Sou do mundo. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas
mais uma vez. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo. A honra, diga, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar as minhas mãos para dizer que te pertenço. Quem tem Bíblia aí? Estou feliz por voltar a essa casa. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 42, versículo de número 7. Estou feliz por voltar aqui ao Templo Central, porque esse lugar ele representa muito para mim. É como se fosse a minha casa. Porque aqui eu conheci a minha esposa, ainda congregando aqui eu casei. Saí daqui durante 10 anos, está fazendo 10 anos que eu saí daqui para ir para o centro de convenções. Passei um tempo lá como administrador, um outro tempo como pastor de adolescentes, depois pastor de jovens, depois auxiliando o pastor Jackson na direção de alguns serviços, e esse ano que passou, a gente voltou para cá, para a nossa casa. E é bom voltar para casa, porque é o lugar onde Deus ele realiza as coisas, não é isso? Quem achou Salmo de número 42, versículo 7, diga amém. Quem não achou de mim, espera. Todo mundo achou. Então vamos falar assim, vamos ler. A palavra do Senhor fala assim: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Outra tradução tira assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Quero te apresentar, Senhor, o teu povo que aqui está, Senhor. Eu te apresento também a minha vida, Pai. Eu sou pequeno, sou frágil, Senhor. E em mim não há nada, Pai, que possa ser proveitoso para crescer na vida dos teus servos, Senhor, se não vier de ti, Pai. Então agora, Senhor, eu te entrego a minha vida. Toma a minha vida, Senhor, e fala em nome de Jesus. Podeis tomar assento. Queridos, queria falar um pouco hoje sobre alma. O texto que nós lemos, ele fala: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Eu pergunto para você, como você tem cuidado da sua alma? De que forma você tem tratado a sua alma? É interessante, porque nós não somos apenas seres espirituais. Às vezes, como crentes fervorosos, jejuamos, oramos, nos entregamos ao Senhor, nos derramamos na presença do Senhor. Viemos no início do ano agora, 21 dias de jejum, oração, 6 horas da manhã. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim, que está sempre aqui, orando, clamando. Essa é a parte espiritual. Mas isso não é suficiente. Como assim, pastor, não é suficiente? Vou dar um exemplo para vocês, eu não vou citar nomes. Quando eu era jovem, adolescente, eu congregava em uma igreja que tinha um menino que ele era muito espiritual. E era uma bênção. Participava da oração de 6 da manhã. Ele estava na oração do meio-dia. Todos os cultos ele estava presente. Se ele cantasse,
Era uma bênção na mão do Senhor. Você lembra da época do Voz da Verdade? Eu chorava para a parede ouvir. Ele cantava esse hino, a igreja chorava. Se ele subisse num púlpito para pregar, uma bênção. Mas, meu amigo, se você pisasse na unha do dedo mindinho dele, o homem explodia. Por quê? Porque a alma não estava curada, não estava sarada. Nós precisamos cuidar da parte espiritual, mas nós também precisamos cuidar da nossa alma. Por outro lado, existem pessoas que cuidam muito bem do corpo. Academia, todo dia. O cara está acostumado, porque fazer exercício físico libera hormônios que dão prazer. Então ele faz todo dia 5 quilômetros de corrida. E ele precisa passar 45 minutos na academia. E ele já fez uma restrição alimentar, já tirou o glúten. De repente a lactose também já não faz parte da alimentação dele. E ele tem uma vida física, corporal perfeita. Mas às vezes você vai conversar com uma pessoa dessa, ela parece ser vazia, porque ela cuida muito do corpo, mas a alma dela não está em bom estado. Na alma existem detalhes que precisam ser vistos, que precisam ser observados. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, nós precisamos entender que existe uma divisão, e só a palavra de Deus, ela é única, é a única capaz de separar as manifestações da alma das manifestações do Espírito. Como é que está a sua alma? Como é que você tem lidado com a sua alma? De repente você cuida muito do corpo, ou você cuida muito da parte espiritual, mas e a alma? Eu acho interessante quando a gente fala do homem, porque Deus, quando Ele criou o homem, Ele faz algo especial. Vocês já pararam para ler? Eu comecei a ler a semana que passou, um pouco atrasado, aquele cronograma de leitura anual que o pastor disponibilizou para todos nós. Então, como eu comecei no final de janeiro, então eu estou lendo 2, 3 dias por dia, para poder acompanhar, então chegar, por exemplo, eu não estou no dia 12 de fevereiro, mas eu pretendo chegar nas próximas semanas, no dia 12 de fevereiro. E eu comecei a ler, e quando eu li sobre a criação do homem, o mais interessante é que para tudo Deus falava, haja. Haja. Perceberam isso? Mas quando Ele foi criar o homem, quando Ele criou eu e você, Ele fala para a Trindade, vamos aqui, façamos a nossa imagem e semelhança. Você é especial para o Senhor. Ele te fez diferente. Você não é como as outras criaturas. Nós somos criação perfeita. Nós somos obra-prima do Criador. Foi o ser que o Senhor criou para ter intimidade, comunhão, ligação com Ele. Então você é especial para o Senhor. Você é a obra-prima da criação. Só que às vezes nós não nos importamos com os detalhes. Às vezes nós ignoramos a divisão que existe em nós. Ou seja, nós somos seres tricotômicos. Quem já ouviu falar disso aqui? Levanta a mão aí. O que é um ser tricotômico? Nós somos corpo, alma e espírito. Eu, como pastor, acredito na tricotomia. Existem alguns estudiosos que acreditam em uma outra linha. Devem ter uma linha chamada de dicotomia, onde existe corpo e espírito, e a alma é um nuance, uma variante do espírito. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, isso não é assunto para agora nem para hoje. Eu entendo que nós temos corpo, alma e espírito. E a alma
é a sede das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. Tudo isso que rege os sentimentos do homem, eles estão agregados na alma. E como é que você tem cuidado da sua alma? Alguns dizem que o espírito dará conta daquilo que a alma planejou e o corpo executou. O que a sua alma tem planejado? De que forma que a tua alma tem trabalhado? E é interessante que quando a gente fala de alma, e a gente liga ela com a questão espiritual, existe aí uma linha muito tênue que precisa ser observada. Nem tudo aquilo que a gente sente é manifestação do espírito. Às vezes é a nossa alma. Quer um exemplo? Sonho. Tem gente que fala assim, não, porque tudo que eu sonho é uma revelação. Já viram gente que fala assim? Pastor, o senhor está dizendo que não é? Não estou falando isso. Eu estou falando que nós sonhamos pelo menos 6 vezes por noite. Como é que funciona? O sonho sempre vem depois do sono REM. Nós temos ciclos de sono. Depois do sono REM, que é o momento em que a mente descansa, a gente começa a sonhar. E nem sempre esse sonho é uma revelação. Existem sonhos sim, que são revelação, mas outros sonhos são o quê? Manifestações da alma, sentimentos. Quem aqui já estava em casa e de repente passou um gato atrás de ti, tu te arrepiou? Quem aqui já estava, você sentiu um arrepio? Tu fala assim, meu Deus do céu, senti um negócio estranho. Nem sempre é algo espiritual. Às vezes são manifestações da alma. Você passou o dia preocupado com alguma coisa, ouviu algo que te chamou a atenção e naquele momento a tua alma está aflita e você associou isso a alguma coisa espiritual. Pastor, o senhor está dizendo que não existe coisa espiritual? Jamais, eu sou um pastor pentecostal. Mas nós precisamos entender que a nossa alma, às vezes ela toma proporções e faz com que nós tenhamos sentimentos que nem sempre é Deus. É o nosso sentimento, são as nossas feridas, as nossas fraquezas. E a gente precisa observar sobre isso. Nós precisamos deixar Deus tratar, ou até curar a nossa alma, para que nós possamos ser moldados por eles. E dessa forma, nós vamos ser melhores filhos, melhores pais, melhores esposos, melhores esposas, melhores servos de Deus. O corpo. Quero falar um pouco sobre o corpo. O que é o corpo? O corpo é essa parte material. Essa parte que o salmista, ele fala que serão 70 anos. O que passar disso é cansaço e enfado. Se você pegar uma foto de você há 10 anos, você vai ver que não é a mesma coisa. Você está envelhecendo. Nós precisamos cuidar do corpo, sim. O corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O corpo é o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita, então nós precisamos cuidar. Tem gente que não cuida, come qualquer coisa, é um desesperado, não pode ver, né, pastor Adalvo? Não pode ver aquela picanha gordinha, vai logo na gordura. Tem uns que deixam até a carne para comer a picanha com farinha. Aí o que vai acontecer? As artérias vão começar a entupir, porque você não cuida do corpo. Nós precisamos cuidar do corpo. O corpo ele é importante, mas nós precisamos também cuidar da alma. Nós temos a parte espiritual. O que é a parte espiritual? É a parte que se comunica com Deus, que Deus deu a nós quando Ele soprou o fôlego de vida. Como é que você cuida do seu espírito? Como é que você cuida da parte espiritual? Deixa eu perguntar uma coisa, você já tomou café hoje? Você almoçou hoje? Você já jantou antes de vir para cá? Vai jantar quando sair daqui? Então você está cuidando do teu corpo. Mas e a parte espiritual? E a parte que te liga com Deus? E a parte que traz comunhão com o Senhor? Como é que está? Quantas vezes você orou hoje? Você separou um momento no teu dia para ler a palavra do Senhor? Separou um momento no teu dia para entrar em comunhão com Ele? Você tirou um tempo, meio-dia, para orar, para apresentar Ele a tua vida? Como é que está o teu relacionamento com o Senhor?
Você já esteve na mesa do Todo-Poderoso hoje? Porque você cuidou do corpo, você almoçou, você tomou café, você lanchou 10 horas, você lanchou 3 horas. Mas e a tua vida espiritual? Como é que ela está com o Senhor? E nós temos a alma. A alma é a parte imaterial. É a parte intermediária que faz a ligação entre o espírito e o corpo. E é sobre isso que eu queria falar. Falei sobre corpo e sobre espírito apenas para chegar nesse ponto. Como eu tinha falado antes, na alma residem as colunas mestras da nossa consciência, da nossa moral. Do grego, alma significa psique. É tudo aquilo que diz respeito a sentimentos, a pensamentos, a vida racional e a relações intrínsecas do homem com o homem. Se eu fosse pegar um exemplo da alma, quem já fez café aqui? Levanta a mão aí. Vocês estão aí, gente? Você pega a chaleira, né? Você coloca a água para ferver. Vamos dizer que a chaleira é o espírito. Aí você pega o bule, o filtro, o coador, né? Você coloca ali. E você pega a garrafa. O coador é o espírito, a garrafa é o seu corpo. O espírito esquenta a água. O espírito esquenta a água. A alma é o coador e você é a garrafa. Você já coou café com um coador sujo de ovo? Já percebeu que passa para a garrafa a impureza do coador? Você já coou café num coador cheio de gordura? Já percebeu que passa o sabor da gordura para o café dentro da garrafa? Assim é a nossa alma quando ela está doente, quando ela está ferida. Ela não consegue filtrar as coisas do espírito. E o corpo não recebe aquilo que Deus deu de forma correta, porque a sua alma está ferida, ela está manchada, ela está maculada. E é interessante que a gente, às vezes, como crente, a gente passa a vida inteira sem entender que nós não temos uma vida profunda com Deus. Não porque nós não temos uma vida espiritual na presença do Senhor, mas porque a nossa alma não está curada, não está limpa e não está purificada. Isso não quer dizer que você não é crente. Isso não quer dizer que você não é salvo. Isso não quer dizer que você não tem Deus. Isso só quer dizer que você precisa tratar a sua alma. Porque o salmista falou o quê? Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Às vezes a gente passa a vida acumulando bagulho na alma. Quais são eles? Fracassos, decepções, traumas, frustrações, e vão enchendo, e vão enchendo, e vão enchendo. E chega um momento que a minha alma é um coador que não consegue mais filtrar aquilo que Deus manda através do meu espírito, e o meu corpo está padecendo. Por quê? Porque a alma não está pura, não está curada, não está sarada. É como uma encanação, uma tubulação. Ela recebe a água limpa na fonte, mas ela está cheia de lodo, cheia de impureza. Quando chega na sua torneira, ela não chega pura. Por quê? Porque a tubulação está suja. E às vezes a nossa tubulação, ela está suja e nós não recebemos de Deus como nós deveríamos receber. Como é que você tem cuidado das feridas ao longo da sua vida? Como é que você tem cuidado daquela situação não resolvida com seu vizinho, com um parente seu, com seu pai, com a sua mãe? De que forma isso tem te prejudicado? Talvez você fale assim: não, pastor, está tudo normal, eu superei isso aí. Mas lá no íntimo, você sabe que você não superou. Existe aí uma alma que está sangrando. Existem feridas que precisam ser saradas ao longo da história. Você sabia que por trás de um orgulhoso sempre tem uma alma ferida?
Por trás de um orgulhoso sempre tem um espírito de inferioridade sobre algo que aconteceu no passado, que não foi tratado, que não foi sarado, que não foi limpo. E isso não permite que a tua relação com o Senhor seja melhor. Isso não permite que a tua intimidade com Deus flua. Algumas pessoas, elas têm atitudes e mecanismos de defesa, que no primeiro momento você olha e você critica, mas como servos do Senhor, como quem conhece a construção daquilo que Deus faz, e sabe que existe corpo, alma e espírito. Quando tu vê uma pessoa com um comportamento de blindagem, de resistência, antes de criticar, antes de falar mal, procura saber a história daquela pessoa. Procura entender o que foi que levou ela àquele ponto. Por que foi que ela chegou ali, naquela condição? Por que esses comportamentos? Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela estava me relatando um problema pessoal. E ela falou, porque o fulano é muito isso e aquilo outro. E ela está errada. Aí eu falei para ela assim, veja bem, ela está errada no seu ponto de vista. Porque você foi criado por um pai que tem uma cultura e te trouxe. Por uma mãe que tem outra cultura e te trouxe. Isso formou a tua consciência. E ela tem um outro comportamento. Então, no teu ponto de vista, pela tua cultura, pela tua criação, ela está errada. Mas lá houve também uma raiz, uma essência paterna, materna, que transformou e moldou aquele caráter. Então, no teu ponto de vista, ela está errada. Mas no ponto de vista dela, ela está certa, porque foi assim que ela foi ensinada. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar o dedo? Nós como igreja, não podemos apontar o dedo. Nós como igreja precisamos entender como funciona o mundo espiritual, como as coisas elas se discernem no mundo espiritual, e trabalhar unidos para promover aquilo que só Cristo pode promover. Como é isso, pastor? Vou chegar lá. Eu trabalho com produtos, com antidepressivos. E eu frequentemente entro no Hospital das Clínicas. Quem aqui já entrou lá? Levanta a mão para eu saber. Algumas pessoas já entraram. Confesso a vocês que é um dos lugares mais tristes que na minha profissão eu preciso entrar. Porque lá existem um grupo de pessoas com a alma ferida, angustiada e deprimida, que precisam ser levados à internação e se submeter a produtos altamente fortes para poder trazer o equilíbrio da mente. E uma das minhas primeiras visitas lá, isso há mais de 10 anos, em 2009, quando eu entrei, a orientação é, você entra lá e fica colado em alguma parede, porque senão você pode levar um tabefe na tua cabeça. Então eu fiquei lá colado, e aí de repente passou um cara, um rapaz jovem, passou me olhando, aí ele foi. Aí a segunda vez ele veio me olhando, e eu aqui. Eu falei, rapaz, o negócio vai feder aqui. Aí ele veio a terceira vez, quando ele veio a terceira vez, ele virou para mim assim, eu te conheço, assim mesmo, tu é pastor, galera, ele é pastor. Aí cercou, mais de 30 ao meu redor, ajoelharam, e começaram, eles pegavam minha mão, ora por nós pastor, ora por nós, almas, clamando por libertação. Aquele jovem, era um jovem que frequentava os nossos cultos aqui, no Templo Central, em 2010, 2001, 2009, quando eu era pastor aqui junto com o pastor Rosivaldo. E ele me conheceu, e quando ele me conheceu, ele anunciou. E eu percebi que o número de pessoas evangélicas ali era muito grande. E eu falei assim, eu preciso entender isso aqui. E eu entrei em uma das salas lá, num outro dia, chamei uma das médicas, e falei assim, doutora,
eu percebo que aqui tem muitos evangélicos. Ela falou assim para mim: Wellington, infelizmente, 70% das pessoas que estão aqui professam algum tipo de denominação. Eu falei: mas doutora, por que esse quadro, esse número tão grande de pessoas nesse estado sendo evangélicas? Ela falou assim para mim: Wellington, eles já tinham alguma culpa, eles já tinham alguma acusação, alguma coisa pesava no íntimo deles. A alma já era ferida, a alma já era magoada, a alma já tinha culpa. Quando elas chegam na igreja, ao invés de ter refrigério, ao invés de ter libertação, de ter cura, elas encontram acusação. E aí a cabeça não aguenta, e aí ele vira. Por quê? Porque não foram tratados na sua alma. Mas sabe o que é interessante? É que Cristo, Ele já fez tudo por nós na cruz. Cristo, Ele já nos deu vitória na cruz. Cristo, Ele já te deu vitória na cruz. Se você está com a alma amargurada hoje aqui, eu quero te falar que Cristo, Ele morreu para te dar vitória na cruz. Olha só, coisa linda. Abre aí comigo, Isaías 53. Abre aí, Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, doenças físicas, doença no corpo, Ele já curou, na cruz do Calvário, por você, por mim, por você. E as nossas dores, doenças na alma, Ele já levou na cruz. Você não precisa sofrer com isso, porque por você e por isso Ele morreu. Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, doenças morais. Ou seja, aquilo que na tua história foi manchado por causa de um passado, de beberrice ou de qualquer outra coisa, Cristo na cruz Ele já sarou, Ele já curou. Foi moído por nossas iniquidades. Iniquidades fala de doenças espirituais. Então, no ato da cruz, Ele curou corpo, alma e espírito. Ele curou você. A cruz já trouxe para você cura. Cura sobre o seu corpo, cura sobre a sua alma, perdão sobre a sua história. Não existe mais condenação. Se a tua mente anda te acusando de algo do passado, Cristo já levou, Ele já lançou no mar de esquecimento. Não tem mais culpa, Ele levou sobre si, Ele tirou. Ser livre, sorri, canta, te alegra, porque o teu Senhor, Ele já fez isso por ti. Se a essência de Deus não está levando a você à plenitude da cura, infelizmente você não alcançou ainda tudo aquilo que a cruz pode trazer por você, querido. Você precisa entender. Boa parte dos nossos problemas físicos, na verdade, são problemas emocionais. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? O que são elas? São pessoas que estão jogando da alma o lixo das emoções para o corpo. Estudos já revelaram isso. A alma não está limpa, a alma está amargurada, está ferida, e o corpo adoece, o corpo padece. E aí, o desespero: eu vou procurar a irmã do círculo de oração. Não adianta orar. Você já tem orado, você é servo do Senhor, você vem para os cultos. O que você precisa é ter sua alma curada, suas emoções tratadas por Deus, e ser livre. Olha só, Provérbios 23:7, você sabe o que diz lá?
assim como pensa em sua alma, assim é. Assim como a tua alma é, tu pensa. Pensamento pessimista, de derrota, de fracasso. Por quê? Porque a alma pensa assim. Isso está refletindo. E o Senhor não te criou para isso. As minhas atitudes mentais, elas determinam o meu estilo de vida. Ela determina a forma como eu vivo. E Deus, Ele quer te curar a sua mente. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Cristo já te curou, você tem a mente de Cristo. Olha só, Colossenses 2:3. Pensai nas coisas que são de cima. Por que você perde tempo pensando besteira? Eu estou pregando para você, mas eu estou pregando para mim mesmo. Essa semana que passou, eu fui assaltado por pensamentos negativos. Saí de viagem, viajei com a minha família, levei as crianças, levei a sogra. Você já viu alguém viajar com a sogra, pagar tudo? Pois eu fiz isso. Não sei se foi por isso que eu fiquei assim depois. Estou brincando, gente, a minha sogra é uma benção. E eu realizei um sonho da minha esposa. Porque ela falava assim, eu quero levar minha mãe para uma viagem, que ela nunca viajou de avião. E nós levamos, passeamos, nos divertimos. Ela chorou, eu fiquei tão feliz. Mas quando eu cheguei de volta, veio um pensamento negativo na minha mente. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, por que isso está vindo aqui? Eu não estou entendendo, Pai, por que eu estou assim, minha alma está abatida. E eu comecei a clamar e a chorar, e a pedir ao Senhor, até que eu pude sentir na minha vida o refrigério. E aí eu fui lembrar, que às vezes a gente está bem, e o inimigo, ele tenta te roubar a felicidade. Quer um exemplo disso? Elias acaba de vencer os profetas de Baal. Aí chega o mensageiro do cão e fala assim para ele, olha, a rainha mandou dizer que façam-se os deuses a ela um outro tanto, se amanhã, a essa hora, não acontecer contigo mesmo. O homem que tinha profetizado, o homem que tinha sido alimentado por corvos, o homem que tinha ressuscitado o filho da viúva, que Deus tinha usado para multiplicar o azeite e a farinha, o homem que Deus tinha usado para matar os profetas de Baal, restabeleceu o altar de adoração ao Deus vivo. Depois de todos esses milagres, ele é afetado na mente por um mensageiro do diabo, e foge, e se esconde. E a Bíblia diz que ele se esconde embaixo de um zimbro e pede a morte. E ele diz assim, eu não sou maior do que meus pais, toma a minha vida agora. Eu não sei o que você está passando, mas se isso te serve de consolo, esse mesmo homem que passou por isso, por uma depressão, esse foi o homem que não experimentou a morte, porque uma carruagem de fogo levou. Então se você está com a alma angustiada, não te preocupa, isso não te faz menor do que ninguém. O Senhor está aqui para tratar isso contigo. Como é que o Senhor trata? Ele fala assim para Moisés, para Elias, Elias, o anjo chega lá, leva um pão, leva água e fala assim, come e bebe. Ele comeu, bebeu, deitou de novo, descansou, porque a sua mente precisa de descanso. E quando ele levantou novamente, o anjo estava lá, agora vai, segue, porque a tua jornada não acabou. Querido, eu não sei qual é o problema, descansa, come, bebe e segue, porque a tua jornada não acabou. O Senhor, Ele vai te libertar desse sentimento. Agora a gente precisa cuidar, precisamos ter cuidado com a alma, porque às vezes as dores da alma, elas limitam os nossos prazeres na vida espiritual, na vida física. Você está deprimido, você está abatido, você não tem felicidade para brincar com o teu filho, com a tua esposa, para se divertir, quando você poderia se alegrar porque está aí com saúde, com vida. Estou pregando para você, mas estou pregando para mim também, porque eu passei por isso em 3 semanas, eu tive que ter um papo pessoal com o Senhor. Deus, Ele quer tratar, Deus, Ele quer curar.
Deus, Ele quer te levar, através da salvação na cruz, a ter saúde de alma. Outro dia eu ouvi uma pregação e um pastor contou a história de um pastor. Ele estava numa turnê pelo Nordeste, passando em várias cidades. E de repente ele chegou numa cidade, e na hora de ir embora, o Senhor falou: não, ainda não. Fica, manda a caravana, fica no teu carro junto com alguns irmãos e irmãs do círculo de oração, que eu tenho algo para fazer. E eles começaram a orar na casa pastoral. E de repente os homens estavam para o lado, as mulheres para o outro. E aí teve um berro lá. A esposa do pastor daquela cidade começou a gritar e chorar muito alto. E ele se desesperou e foi ver o que acontecia. As irmãs chamaram ele à parte, falaram: olha, pastor, nós precisamos chamar a polícia. Esse pastor, ele é um monstro. O corpo da irmã está todo machucado, cheio de mordidas, hematomas. E o pastor falou assim: calma, nós viemos aqui para libertar, não para prender. Pegou o pastor, se trancou com ele e foi conversar, e foram horas de desabafo. E o pastor foi jogar para fora, vomitar todos os traumas de infância, os abusos sexuais que faziam ele, como homem de Deus, pastor, quando mantinha relação com a mulher dele, ele sentia um peso muito grande. Ao findar, ele mordia ela por causa dos traumas. O que foi que te trouxe trauma? Rejeição? Os bullies? Abusos sexuais? O Senhor, Ele pode te libertar dos traumas, trazer pureza à tua alma, e você viver uma vida plena na presença do Senhor. Querido, tem um autor que diz que todos os grandes homens de Deus tiveram um grande trauma. E se você for ler a Bíblia, você vai ver que é verdade. E sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, Ele te cura dos traumas, e te faz um grande homem na presença dEle, e te faz uma grande mulher na presença dEle. Quer um exemplo de alguém que tinha tudo para não ser nada? José. Eu amo a história de José. Coloquei o nome do meu filho de José, não só porque amo a história de José, mas porque o meu pai é José e eu sou o Wellington José. Já parou para pensar quantos traumas José tinha? Ele nasceu em uma casa onde o pai tinha 4 mulheres, e ele era o filho da mulher amada. Eram 14 filhos e só ele era o filho da mulher amada. Um trauma. Já tinha uma rejeição natural, porque Jacó só amava a Raquel, e ele era rejeitado por ser o filho da mulher amada. Aí o menino vai crescendo, de repente ele começa a apresentar um tino administrativo, e o pai coloca sobre ele, dá uma túnica para ele, tá lá, que mostra que ele já seria provavelmente aquela pessoa que iria administrar os bens da família quando o pai morresse. Isso já provocou uma inveja. Outro trauma. José com 13 anos, a mãe engravida. Aí ele pensa assim: agora eu vou ter um irmão, aí vai ser bacana, porque eu não estou sozinho mais, vai ter alguém comigo. Só que o menino morre, a mãe morre no parto, e José aos 13 anos vira o cuidador de uma criança. Outro trauma. Aos 14 anos, o pai de José fala assim: ô José, vai lá no campo ver onde é que teus irmãos estão e traz notícia deles para mim. Quando ele vai de longe, os irmãos estão tramando: lá vem lá o sonhador, dá um jeito nele hoje, está distante do papai. O que a gente vai fazer? Vamos matar ele? Não. O filho mais velho, olha onde é, olha o enredo da história. O filho mais velho, Rúben, se deitou com a mãe, com uma das mulheres do pai. Era esse o contexto histórico que ele vivia. 2 irmãos, Simeão e Judá, entraram
numa aldeia e mataram todos os homens. Ou seja, ele convivia com gente que não tinha caráter e com homicida. Olha que contexto insalubre para ele viver. E ele se aproxima, os irmãos falam, vamos colocar ele dentro do poço, colocar numa cisterna. E José está lá na cisterna, e lá em cima os irmãos estão falando, e aí, a gente mata ou vende? A gente vende ou mata? Meu irmão, eu nessa estágio, acho que eu já teria morrido do coração. Mas José estava firme. A Bíblia diz que ele é vendido para o Egito. Uma caravana de ismaelitas passavam, os irmãos venderam, levaram ele para o Egito. Chegou lá, ele foi vendido para ser escravo de Potifar. Outro trauma. Aquele que era neto, bisneto de Abraão, neto de Isaac, agora é escravo no Egito. Aquele que tinha recebido todos os sonhos, tinha ouvido todas as histórias de que um dia aquela família seria uma grande nação, agora ele estava sendo traumatizado pela escravidão, é caluniado e é preso. Outro trauma. Aí lá na prisão ele faz amizade, os meninos têm sonho lá, ele revela os sonhos, um morre, o outro que ele revelou que ia ser solto, foi solto, esqueceu dele. Outro trauma. Eu e você, na situação de José, já tínhamos esquecido. A Deus faz é tempo. Mas a narrativa todinha fala assim, e o Senhor era com José. E o Senhor, e olha só, quando ele é levado para a presença do faraó, olha a saúde mental desse menino. Eu acho isso aqui fantástico. O faraó fala assim, tu és um homem que sabe interpretar sonhos? José fala assim, isso não vem de mim, é de Deus. É do Senhor. Olha a saúde dele. Quando os irmãos aparecem, eu não vou contar a história porque vocês conhecem. Quando ele aparece, os irmãos aparecem para comprar alimento. Olha o que José fala para eles. Não tenhas medo. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus estava me mandando na frente para preparar mantimento para nos receber e salvar a nossa família. Saúde mental, saúde de alma, saúde de emoções. Cristo já deu para você, Ele já morreu na cruz para te dar saúde mental, saúde de alma, saúde nas emoções. De repente se fosse eu e você, agora vocês vão me pagar o que vocês fizeram comigo, mas não. Ele sabia que o Senhor estava na frente, que aquilo era provisão divina para a vida dele. Fica de pé. Eu não sei como é que está a tua alma hoje, mas eu penso que um outro personagem bíblico também que poderia ter uma alma ferida era Jesus. Nasceu em uma manjedoura, em uma cidade, era de uma cidade onde diziam assim, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Os irmãos não acreditavam neles e chegaram a falar que ele era louco, mas ele seguiu firme porque ele era homem. Ele estava aqui, ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você, sujeitos às mesmas necessidades. Mas ele morreu por mim e por você. É interessante que foi dado todo o poder a ele nos céus e na terra, mas ele ainda se apresenta para ti e para mim como Salvador. E ele está aqui hoje para tratar contigo. Como é que está a tua alma? Feche teus olhos agora. Esse é um momento entre você e Deus. Como é que estão os teus sentimentos? Que tipo de sentimentos, de pensamentos tem maestrado a tua vida? O teu dia a dia está fluindo como Deus quer? Ou está pesado? O Senhor te trouxe hoje aqui para trazer refrigério à tua alma. Oh, aleluia. Faz meu coração ouvir tua voz. A ti, Senhor.
me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Se o Senhor falou contigo, sua alma está aflita, está pesado, sai do teu lugar, vem aqui à frente. A gente quer orar por ti. Você está no controle, então esconda no teu coração. Aleluia. Me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, deixe me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar o teu amor. Apagar as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia. Para finalizar, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um desviado pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo Ele foi levado. E da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque Ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do seu povo, por mim e por você. Na cruz Ele nos deu libertação. Você é livre. Você é livre. Seu corpo é livre, seu espírito é livre, sua alma é livre em Cristo.